Com décadas dedicadas ao curso, aos laboratórios e ao desenvolvimento do departamento de Física, esses 3 servidores hoje compartilham suas histórias com a gente. Episódio 7, Paulinho, Ilva e Barbosa. Meu nome é Ilva Cecílio Bernardes, tenho 68 anos, sou natural de Frutal, Minas Gerais. Vim para São José do Rio Preto em 1968. Vou falar já também como eu ingresso da Unesp, que eu acho que é o mais interessa para vocês, né? Eu fui ingressante da Unesp em 1987, concursada, para trabalhar na seção de graduação, mas nunca trabalhei na seção de graduação. O RH estava precisando de funcionários na folha de pagamento, fui para a folha de pagamento por 15 dias. O departamento de computação, a secretária estava prestando serviço junto à diretoria. A substituta dela ia se casar em dezembro e ir embora para São Paulo por 2 anos, pediu afastamento. E eu fui designada para o departamento de computação, para o lugar da secretária. Fiquei lá por praticamente 2 anos, quando eu vim para o departamento de Física por solicitação do professor José Ruggiero, que era o chefe da época, em 1989 mais ou menos. E aqui fiquei até 2016, quando me aposentei em maio de 2016. Por praticamente 26, 27 anos, fiquei aqui no Departamento de Física. Meu nome é Paulo Roberto Salinas, eu tenho 68 anos, nasci aqui em São José do Rio Preto também, nós estamos lá para aula aqui em Rio Preto. Eu ingressei aqui na faculdade em 1984, no Departamento de Matemática e Estatística. Não existia departamento de Física ainda, tá? O departamento de Física era junto com o departamento de Matemática e Estatística. Ficava lá no prédio velho. Eu era um funcionário da matemática na época lá, mas trabalhava no departamento, trabalhava com o pessoal da Física, não era departamento, com o pessoal da Física trabalhava. Que na época era o João, o Zé, Marcelo, Márcio. Tinha o professor Equite, que era um professor que já aposentou e faleceu. Tinha o professor Luiz Carlos Prado, tinha outros professores lá que eu não me lembro agora quem que era, mas tinha poucos professores na Física. E eu estava no departamento de Matemática e Estatística. Aí houve uma separação, que aí chegou a computação, tudo, fazia parte do departamento também de Matemática. E aí me fizeram uma proposta na época, se eu queria ficar com o pessoal da Física ou ficar no pessoal da computação. Como eu me dava muito bem com o pessoal da Física, eu acabei ficando com o pessoal da Física. Ficamos lá no departamento de matemática, ainda não tinha esse departamento ainda, não tinha nada aqui, ficamos no departamento de matemática, até criar o departamento de física. Eu sou o caçula, né? Na verdade, eu tentei me ingressar aqui em 1986, mas como estudante, né? Na verdade, assim, era uma necessidade que eu tinha, sou eletrotécnico, né, de formação, e aí eu tentei fazer matemática na época, mas, enfim, não era exatamente o meu foco, né? Depois da minha formação, já aqui na Unesp, eu sou tecnólogo também, mas isso já foi pela FATEC. Aí eu ingressei de fato aqui no departamento em 1994. E aí já tinha esse prédio consolidado, era a antiga Biofísica Molecular, que agora também já mudou o nome também, né? E aí eu vim para juntar força com esse pessoal, porque a Física já estava em plena ascensão, né? A parte de pós-graduação, né? Eu não falei minha idade, né? Não parece, mas 59 anos. E como eles se aposentaram, eu possivelmente devo sair no próximo ano, que é que já vai dar meu tempo, né? Então provavelmente eu devo já, talvez, possivelmente estar aposentando no próximo ano, tá? E aí para Física eu vim porque o Paulinho já tinha uma certa especialidade para fazer várias coisas e eu vim fazer um complemento com outras, fabricando peças, usinagem, que na pós-graduação a gente utilizava bastante também. Eu acho que da turma aqui eu sou o último dos moicanos, né? Que eu estou aqui, pelo menos até o momento. Acho que é isso aí. Seu nome? O meu nome, outro dia na mesa o pessoal ficou discutindo, né? Nossa, ele tem cara de Luiz, né? Falei, eu não sei como a gente tem cara de alguma coisa, né? Meu nome é Antônio Aparecido Barbosa, mas teve uma vez que alguém ligou aqui quando tinha um telefone só, um professor atendeu e falou assim, Antônio? Não, aqui não trabalha nenhum Antônio. Então acho que provavelmente por isso que ficou Barbosa, entendeu? É isso aí.
Eu esqueci de falar minha formação também, eu me formei em matemática, tá? Eu sou administradora de empresas. Comecei a estudar, só estudava até meus 14, 15 anos, estudava durante o dia. Graças a um professor de matemática que não gostava de mim, me reprovou, fui estudar à noite e trabalhar durante o dia, por causa de matemática. Trabalhei no comércio, já trabalhei em imobiliária, já trabalhei em escola de inglês, já trabalhei no comércio em si, até que eu prestei o concurso para a Unesp. Enquanto eu fazia faculdade, eu trabalhava no comércio porque eu tinha mais disponibilidade para estudar. Porque a faculdade era à noite e trabalhava todo dia. E eu prestei o concurso, inclusive o prazo de validade do meu concurso estava quase vencendo, quando eu fui informada que eles queriam, se eu tivesse interesse, em vir aqui para provar meu interesse para eu ingressar no Unesp. Foi uma luta para mim entrar aqui, não foi fácil não, viu, para mim começar. Porque naquela época os exames médicos para ingresso eram feitos em São Paulo, no Hospital do Servidor. E como me convocaram, fui por conta própria, não, ninguém banca, você vai por conta própria. Chegando lá em São Paulo, os médicos tinham entrado em greve naquele dia. Eu só fui atendida por um médico de vista, mas os outros não me atenderam porque estavam todos em greve. Tinha que voltar para Rio Preto. Passou os 30 dias que eu tinha que me ingressar, tive que pedir uma prorrogação, mais 30 dias, os médicos não voltaram a trabalhar, prorroguei mais 30 dias, quando os médicos acabaram a greve, aí estive novamente em São Paulo para fazer os exames médicos, por isso que eu só entrei aqui, inclusive que é um feriado de Rio Preto, mas foi 8 de dezembro de 1987. Por causa de 3 meses que os médicos ficaram em greve, então eu atrasei 3 meses para tomar posse. E minha vida é assim, foi muito trabalho. Eu trabalhei 11 anos antes de me ingressar aqui na Unesp. Aqui eu fiquei 28 e mais trouxe 10 anos fora da Unesp. Então vamos lá. Resumo. Bom, o resumo que eu vou fazer é o seguinte, é quase a vida toda minha, né? Porque eu entrei na faculdade, eu era criança ainda. Essa que é a verdade, porque meu pai era funcionário na faculdade, na época, antiga FAF, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Só isso, não tinha mais nada, era só isso. E era lá na General Glicério, onde hoje é a 8ª divisão do estado. Então fica no General Glicério quase lá no finzinho, né? Não era estadualizada, né? É? Não era estadualizada. Era estadualizada, já era estadualizada, tudo certinho. E eu trabalhei lá por cerca de, naquele prédio antigo lá ainda, né? Eu era novinho, tinha o quê? 12 anos, 13 anos. Trabalhei na cantina lá 3 anos. Na cantina lá, no prédio na General. Logo após, começou já o departamento, a faculdade, o departamento veio para esse prédio novo aqui, que era o seminário. Biologia não veio. Veio só matemática, letra, que era fácil de fazer transporte e tudo, como biologia tem laboratório, essas coisas era mais difícil, então ficou lá. Eu também continuei lá mais um período. Depois eu vim para cá, trabalhando na cantina, tá? Tudo isso eu estava trabalhando na cantina. Trabalhei um tempo no diretório acadêmico também, porque na época tinha os vestibulares e quem preparava era o diretório acadêmico, montava apostila, então eu ficava lá montando apostila, imprimindo os papéis na gráfica e fazendo as apostilas para o cursinho que tinha, o DAF e coisa mais. Aí depois eu entrei na cantina, trabalhei um tempo lá na cantina, na época lá o dono era o Signorini, trabalhei um período lá em cima na General, depois eu vim para cá na cantina daqui do Ibilce, aonde é hoje, até hoje ali, né? Aí eu trabalhei como funcionário um período de 10 anos mais ou menos. Aí depois o diretor acadêmico mandou embora o pessoal que estava fazendo aquilo e não tinha mais quem colocar lá. Aí falaram, me proporam se eu queria pegar a cantina para trabalhar por minha conta. Aí acabei assumindo isso aí, né? Aí trabalhei mais uns 3 anos ali na cantina, aqui na cantina no prédio, isso aí foi em 1970 e pouco, qualquer coisa assim, eu não me lembro muito bem não, essas datas. Mas trabalhei mais um período ali na cantina, não era ainda funcionário da faculdade, eu trabalhava aqui dentro da faculdade o tempo todo, né? E vivia aqui o tempo todo, porque meu pai trabalhava aqui, meu pai na época era zelador também, e a faculdade cedia uma casa para quem era o zelador da faculdade. Então, praticamente, eu ficava aqui dentro da faculdade o tempo todo, desde pequenininho, desde criança. E aí, vim para cá na cantina, aqui na cantina da faculdade, aqui na época. Trabalhei mais uns 3, 4 anos aqui. Aí eu saí.
fechou a cantina, o diretório quis fechar a cantina, fechou tudo, eles iam fazer de outro sistema diferente, a faculdade que ia começar a implantar qualquer coisa, então nós afastamos. Aí eu fiquei fora um bom período. Aí surgiu uma vaga lá na matemática de um funcionário temporário. Isso significa o quê? Um funcionário temporário é aquele funcionário que ia trabalhar só por 2 anos, era um temporário de 2 anos. Aí eu fiquei justamente onde eu entrei, lá no departamento de matemática. Trabalhei 2 anos como temporário, naquela expectativa, se sair o concurso, você presta, aí você vai ter chance, porque você já está aqui dentro, tudo. E todo mundo na expectativa. E na época tinha bastante funcionário temporário aqui dentro, tinha acho que bastante, muita gente temporária. Não só no departamento de matemática, como nos outros departamentos também, biologia, até mesmo na administração. Aí todo mundo estava ansioso, esperando esse concurso, e saiu. Esse concurso para todo mundo prestar. Concurso público, nós prestamos, né? Um monte de funcionários, tudo. Prestamos, passamos, né? Isso aí era aquela coisa meio entre aspas, né? Vamos falar assim, né? Não era um concurso público, mas a gente tinha chance maior, porque a gente tinha uma pontuação, porque eu trabalhando 2 anos aqui e tudo. Então, aquela coisinha meio arrumada, né? Vamos falar assim, vai. Vamos falar assim. Na época foi dessa forma que funcionou, mas foi um concurso público, eu concorri com um monte de gente aí, tudo, mas tudo bem. Aí entrei lá na matemática, continuei na matemática, né, depois do concurso, mas como funcionário efetivo já, aí já era efetivo, tá? E aí trabalhei ali, mas nesse período também, para nós fazer o exame, que nem você fala, era lá em São Paulo. Aí sim que foi uma coisa de louco, né, porque a faculdade se deu uma perua Kombi para nós, e fomos em 11 pessoas para lá, dentro dessa perua Kombi. Oh, na época de um frio danado, dentro de uma perua Kombi. Isso foi de sofrer muito, meu Deus do céu. Passamos um frio danado, chegamos lá em frente ao Hospital do Servidor, às 4 horas da manhã, um frio lá em São Paulo, que nós não aguentávamos, tivemos que ficar lá na porta esperando abrir, sair às 7 horas da manhã para poder fazer esses exames. Bom, tudo bem, isso aí passou, fizemos os exames, voltamos depois, né? Aí eu já era funcionário efetivo aqui. Aí daí para lá, já contei, o departamento de física foi criado, tudo, teve ocupação. Na verdade, eu não falei, eu sou natural de Guapiaçu, né? Então eu sou guapiaçuíno. Guapiaçuíno. Né? Mas aí acho que com 1 ano de idade, eu mudei para uma fazenda, na região de Tanabi, que fica próximo daqui também. E eu só vim para Rio Preto com aos 10 anos e meio. Estava na 4ª série. Então eu estudava numa escola que era uma fazenda, atravessava uma mata, mas era só uma fazendinha e tal. Aí eu cheguei, mudando para Rio Preto, eu pegava o 2º semestre. Na 4ª série minha mãe levou para a escola. A hora que eu vi aquele monte de gente gritando, eu comecei a chorar. Falei, mãe, me leva embora, que eu não vou estudar aqui não. Eu tive que estudar no outro bairro, bem longe, porque aquela escola era muito grande, tinha muita gente, e eu não estava acostumado com muita gente, entendeu? Eu acho que era mais só viver no meio das onças, dos bichos, né? Mas, enfim, aí nessa escola eu fiz até a 8ª série, e aí me ingressei em seguida no que hoje é a ETEC, né? Que é o Filadélfia Gouveia Neto, que é a escola técnica. Lá a gente já fazia o ensino médio, eram 4 anos, já era o ensino médio com eletrotécnica, porque é um curso que eu escolhi, que eu sempre gostei. Quando eu morava no sítio, eu não sei se na época do Paulinho tinha, mas lá só tinha umas 3 profissões. Médico, que a gente sabia, não que a gente fosse no médico, mas a gente sabia que existia médico e advogado, né? E eu queria ser engenheiro, também, mas naquela época ir no dentista, ele já vinha com o buticão, que ele falava, que era só para extrair o dente, entendeu? As coisas mudaram bastante, né? E eu falava que eu queria ser engenheiro. E na verdade eu não sabia exatamente, porque a gente ouvia alguém falar, né? Não tinha televisão, não tinha energia naquela época, né? Mas a gente ouvia alguém falar e falava, eu quero ser engenheiro, pronto, né? E depois que eu estava fazendo o ensino médio, eu percebi que de fato eu queria ser engenheiro. Eu queria ser engenheiro eletricista. Mas foi um caso, assim, até curioso, né? Porque você imagina assim, de uma família de 8 filhos, eu era o número 7, ninguém tinha estudo, a gente morava no sítio, e aí o que eu queria fazer,
eu tinha um professor meu que na época ele tinha que estudar em Barretos. Então você tinha que ter ou um automóvel, a gente não tinha nem automóvel para ir. E aí, eu acho que depois eu vou até citar, eu tinha um primo que depois, quando eu entrei aqui, o Derlei, vocês conheceram bastante, ele fazia mestrado aqui. Mas lá atrás, ele falou assim, putz, você quer fazer engenharia elétrica? Vamos para Uberlândia. Eu já trabalhava, eu já era técnico, né? Na verdade, comecei a trabalhar aos 12 anos, trabalhei 2 anos com horticultura, né? E depois a gente fala, por que a gente teve tanta habilidade para trabalhar? Depois eu fui trabalhar com marcenaria, fabricar móveis. Depois eu fui trabalhar com calçados. Depois eu fui trabalhar na metalurgia, até chegar na parte eletrotécnica, né? E nessas andanças todas eu fui eletricista de manutenção e depois eu fui gerente da empresa nos últimos anos. Foi o último trabalho que eu fiz, né? Então, assim, é por isso que a gente tem uma certa habilidade também. Não é? A habilidade não é assim. A habilidade você vai esculpindo ela, você vai a cada dia aprimorando ela, né? E aí meu primo falou, a gente vai lá para Minas, a gente vai para Uberlândia, você trabalha, estuda lá, e eu te ajudo você a trabalhar também. Meu primo me enganou. Eu não tinha esse site, nada assim para mim atrás disso, né? Aí ele já sabia, ele tinha, todos os irmãos dele já eram formados e tal. Ele também prestou na UEL. Aí ele chegou e falou, passei na UEL. Vamos para lá, você faz matemática. Eu falei, não, eu queria fazer engenharia elétrica. Então eu vou ficar aqui trabalhando. Desde o último ano que eu estava técnico, eu já trabalhava numa empresa com eletricidade, assim, e eu adorava aquilo. Então para mim, estava perfeito. E de fato ele se formou. A gente foi se cruzar depois dele ir para o sul, fazer a iniciação lá, e veio para cá com o João Ruggiero para fazer mestrado. E aí foi quando, na época, ele falou assim, olha, o departamento lá está precisando de um cara que conhece várias coisas, né? Eu acho que é o seu perfil, né? Porque eu já mexia, o Paulinho sempre já tinha uma especialidade e eu mexia mais, vamos falar, com eletricidade, um pouquinho de eletrônica, mecânica. Então, assim, para a gente ficar mais completo, servir todas essas coisas, né? E aí, como a Ilva disse também, não foi fácil, assim, porque tinha um cara que ele tinha ido muito bem na prova. Era um cara, eu estava há muito tempo fora, de escola e tal, né? E esse cara foi muito bem, só que ele era só mecânico, né? Mecânico de tornearia, né? E aí, na prova prática, o cara não conhecia um multímetro, por exemplo. Eu trabalhava com multímetro, mas eu conhecia micrômetro, paquímetro, as ferramentas do mecânico. Você entendeu? Então foi onde eu tive uma certa vantagem, né? E aí depois eu vim aprender bastante mesmo, assim, melhorar as coisas. Foi aqui dentro que aí a gente enfrentava sempre E aí, essa história tá acabando agora também, né? É isso. Olha, em 1994, eu entrei aqui e engraçado assim, o pessoal vinha atrás de mim, né? Porque assim, a gente tinha uma vontade, né? Uma necessidade. Após graduação, com um monte de equipamento, muitas vezes o pessoal comprava equipamento e não comprava acessórios. Aí eu falo assim, cara, como é que você compra? Era na época dos espectrofotômetros, né? A cada época vai mudando. Hoje está a ressonância magnética, enfim. Mas aquela época, o espectro usa até hoje, mas naquela época o equipamento mais alto que tinha em tecnologia era o espectrofotômetro. Você pagar $45 mil num equipamento, você não compra um acessório. É que muitas vezes, até o próprio fabricante ou vendedor, muitas vezes ele te ilude assim, né? Ele te vende o equipamento para depois vender um acessório. E aí, o Márcio Colombo, que era muito nessa parte, né? E ele fala assim, precisa fazer tal coisa. Eu falei assim, vamos embora. O Márcio Colombo, eu acho que ele era meio doido. Mas eu também tinha um lado assim, entendeu? Sabe aquelas... A gente fala de sinergia, né? Uma coisa que liga na outra. E o cara, eu não sei se ele sabia o que ele estava falando, mas eu falo assim, vamos fazer. Cara, e aí dava certo. Então a gente passou a acreditar demais que a gente podia fazer um monte de coisa. Teve umas peças que, por exemplo, no próprio Marinono tinha um Milton Books, que o cara era muito bom naquela época, na década de 90.
E aí ele criava um circuito e desenhava, e o cara me joga uma puta de uma bolacha assim de aço inox e fala assim, eu preciso fazer uma câmara acústica aqui. E eu, vamos fazer. Aí eu fiquei, esse pessoal saía de férias, a gente sempre revezava, sempre ficava um cuidando do departamento, né? E eu tava naquela correria, porque eu ia sair de férias, e a gente não tinha equipamento aqui, a gente tinha que ir na engenharia de alimentos, que é outro departamento, que lá já tinha algumas ferramentas. A máquina para usinar, torno, furadeira, fresador e tal. E aí eu terminei uma peça, e tinha que colocar um porta-amostra, e eu fui, e a peça não entrava. Cara, aquilo ali, sim, eu saí de férias quase chorando, porque eu falei, tanto que eu me dediquei naquilo. E fui para as férias. Quando eu voltei, a primeira coisa que eu fui pegar foi aquela peça. Aí a gente fala de rasquete, né? É como se fosse um lixar-unha, vai. Vou lá limpar a peça. Era uma rebarbinha. O que é uma rebarba? Um fio de cabelo, o começo da rosca. A peça estava perfeita. Se fosse o professor Ramon, eu já ia falar um palavrão aqui, entendeu? Mas não vou falar porque, né? Tá filmando. Enfim. Mas a alegria, né? Aí a alegria fala, nossa, cara, a peça estava certa. Você entendeu? Então, assim, não tenha medo de desafio, porque o desafio que leva a gente para outro patamar. O primeiro caso é a gente enfrentar, a gente aceitar. E depois você vai ter que correr atrás, né? E falar assim, não tenho conhecimento, mas você tendo vontade, você vai pesquisando. E hoje, né, a pesquisa, assim, vamos falar, a gente imagina uma coisa, você pesquisa, já tem um monte de coisa, um monte de pessoas fazendo aquilo, né? Então aquilo levou a gente de fato, não tinha desafio. O Chaine brincava que lá embaixo era a tenda dos milagres. Porque assim, aparecia com os negócios, a gente mexia um pouquinho, pesquisava um pouquinho, e a gente foi ganhando força. Eu vou contando um pouco mais, eu não sei, mas... Porque aí o time foi reforçando, né? A gente depois entrou o Marcelino, que era um outro técnico junto com a gente, que ele era eletrônico. Eu adorava mexer com eletrônica. O Marcelino era eletrônico de verdade. Então, eu mexia com ferro, solda, metal. O Paulinho com toda a parte de, a gente fala plástico, né, que é polímeros, madeira. E o Marcelino mexia mais com a parte eletrônica. Então, aí logo depois ainda veio o Bruno, que está aqui com a gente, vai ficar mais umas décadas aí, né? Para mexer com toda a parte computacional, porque o departamento foi ganhando forma assim, crescendo na parte computacional também. Ele era pequeno, mas depois começou a crescer e precisa de alguém ali. E logo em seguida, isso era inicialmente só para pós-graduação. Aí depois foi quando começou também o curso de graduação, e a gente teve que, a parte de equipamento, estruturar toda uma parte de equipamento, e mexer com os instrumentos, e a gente tinha que junto descobrir isso aí funcionando. O professor Augusto, né, que ele também já faleceu em 2012, né, mas ele deixou muita história aqui no departamento, alguém deve contar isso em algum momento. Eu tive uma coisa engraçada com ele sim, mas de uma briga que nós tivemos, a gente depois pegou uma amizade e ele queria que eu estudasse. Eu falei assim, eu não tenho tempo de estudar, eu quero ser técnico, eu quero trabalhar, eu preciso produzir. E ele um dia me avaliou mal, né? Não sei se você sabe disso, né? Ele me avaliou com qualidade do trabalho. Aí todo mundo fala assim, não, o Barbosa é bom. Aí eu falei assim, professor, chefe, o que eu posso melhorar? Ele falou, se você estiver estudando matemática, eu falei, tá bom, vou estudar matemática. Na semana seguinte eu entrei no cursinho. Aí eu fiz o cursinho aqui, que estava começando o Victoriano, 6 meses, não foi o suficiente, porque já eram 2 décadas e meia fora da escola. No ano seguinte eu entrei no Veste Júnior, que era aqui dentro mesmo, e aí eu passei o ano e falei, eu não quero nem prestar porque eu não quero passar, eu quero aproveitar o cursinho o ano inteiro. De tão gostoso que estava, assim, eu estava sedento, né, com aquela vontade de reaprender muitas coisas que eu tinha esquecido e outras coisas novas que eu nem sabia. E isso aí, foi livre de espontânea pressão, né, do professor Augusto. Foi, mas aí depois eu gostei. Nós brigamos, mas depois eu gostei, porque eu percebi que aquilo me levou para outra forma, né? E aí eu fiquei na FATEC 2009 a 2011 e assim, eu não consegui agradecer muito ele, porque em 2012 ele se foi. Mas o papel dele foi fundamental, me preparar para outras partes,
quando esse pessoal que me abandonou, a gente ficou... E aí, em seguida, o Marcelino veio a falecer. Então, eu praticamente fiquei sozinho na parte técnica e a gente passou uma parte muito difícil, né? E eu brincava, falava assim, eu trabalho desde os 12 anos, isso aqui para mim é brincadeira. Na verdade, que eu acabei recebendo isso, talvez uma carga no corpo, né? E aí veio uma doença, um espondilite e tal, que eu trato até hoje, eu estou bem. Mas eu fiquei 7 anos assim, quase que hibernado. E hoje, tomando os medicamentos, voltei a fazer as coisas que eu fazia antes, voltei a brincar de bola e tal. Mas, vamos falar, acho que tudo tem um preço, né? E tudo tem um tempo aqui nessa vida, né? Vou falar um pouquinho de quando eu vim para o departamento de física. O departamento de computação, acho que vocês todos conhecem, é um departamento misto, homens e mulheres. E quando eu vim para o departamento de física, primeiramente eu me assustei, só tinha homens, não tinha uma professora. Eram, acho que, se não me engano, na minha época, não sei se era 12 ou 13 professores. Você vê que já estou ficando velha, já estou esquecendo até quantos professores o secretário era homem? O secretário aqui era homem, o departamento de física era homem. O secretário homem, isso que eu me lembro. Era o único homem. Aí o que aconteceu? O professor João Ruggiero, na época, era vice-chefe. E o secretário teve um desentendimento com o professor João Ruggiero. Os dois, sim. Nossa secretaria era uma do lado da outra. Eu lembro lá no prédio da computação. Ficava os dois, esse prédio não existia ainda. E os dois tiveram um desentendimento feio, que o secretário foi proibido de entrar no prédio pelo professor João Ruggiero. Aí o professor José Ruggiero, que era o chefe, foi conversar com a minha chefe de lá, que a gente era em duas na secretaria, se eles poderiam me ceder para o departamento de física, porque eles estavam sem ninguém. Eles ficaram, acho que uns 2, 3 dias sem ninguém na secretaria. E não parece, mas serviço de secretaria existe o dia inteiro. Hoje não, que é mais informatizado. Mas na minha época era máquina de escrever, não existia computador. Era máquina de escrever primeiro elétrica, depois nós conseguimos comprar uma máquina eletrônica. Mas era tudo na máquina de escrever. Se você errasse uma linha, você tinha que fazer tudo outra vez. E eu cheguei no departamento e falei, meu Deus, o que eu vou fazer no meio de tanto homem? A minha convivência foi assim, não vou dizer que foi 1000 vezes melhor do que no departamento de computação, porque eu sempre tive uma convivência ótima com o departamento. Mas trabalhar só com homens, para mim foi muito mais fácil do que lidar com mulheres também. Apesar que depois veio, a Fátima já tinha tempo aposentado, com as alunas eu sempre me dei muito bem. Mas assim, no meu começo no departamento, eu primeiramente me assustei, claro, falei, nossa, eu vou trabalhar com tanto homem, né, que a cabeça de homem, gente, é complicada, né? Mas para mim foi assim, excelente, para mim sempre foi uma família, tanto que assim, a gente sempre se considerou família, todos os filhos deles que casaram, todos, sem exceção até hoje, me convidavam para os casamentos dos filhos. Só não fui em alguns por um motivo de morte de uma família, ou inclusive a última que casou, meu marido tinha falecido fazia menos de um mês, eu não tenho condição de ir. Eles queriam, não, você vai ser... Não, gente, não tem espírito para ir numa festa, no casamento. Então a minha convivência com o departamento foi assim, maravilhosa. Não tive assim, estranhamento com ninguém, saí daqui, acho que melhor do que quando eu entrei, né? Amizade com todo mundo. Para mim foi ótimo, minha convivência. Bom, deixa eu começar falando sobre o curso de matemática, né? Eu, quando ingressei no curso de matemática, ingressei aqui na faculdade, no IBIUS. Comecei a fazer matemática no IBIUS. Mas peguei um período tão difícil que eu trabalhava na cantina, tinha cantina para administrar, fazendo tiro de guerra e matemática aqui. Não tinha tempo para nada, só dormia na sala de aula, era um problema sério isso. Então o que aconteceu? Fiquei 1 ano aqui, saí daqui, fui estudar na FARF, hoje é o NORP. Tá? Aí terminei o curso lá, concluí o curso, estava trabalhando aqui no departamento de computação, aí tem um professor ali da química, da geociência, não é nem química, geociência, né, antigamente, da geociência, o professor Farrad, ele chegou em mim e falou, você é filho de seu Salinas, né? Eu falei, sou. Ele falou assim, você estudou? Eu falei, não, estudei, professor, eu fiz matemática, agora estou trabalhando aqui na física. Ele falou para mim, não, e na época esse professor Farrad era diretor aqui. Ele falou para mim, não,
vou pôr você como professor aqui no IBILS. Eu falei, pelo amor de Deus, não faça isso. Eu falei, pelo amor de Deus, não faça isso. Que eu já, quando eu me formei, eu tentei dar aula. Não gostei, não gosto de dar aula, não gosto desse tipo de coisa de jeito nenhum. Não era o meu forte dar aula de jeito nenhum. Falei assim, não, professor, eu estou na física, estou no desafio da física, porque na época o técnico que tinha aqui tinha 2 técnicos. Era o Bução, que aposentou logo quando eu entrei, e o Luiz Carlos dos Santos, que era um louco. Então, mas era de fato um louco, não era isso não, era de fato. Era de verdade. De verdade, ele era um louco. Então o cara era totalmente pirado, ele pegava o carro, ficava dando volta da faculdade, várias voltas, com o carro dele. De vez em quando ele pegava o carro dele, sumia, encontrava ele lá em Guapiaçu, Cedral. Então o cara era louco mesmo, era um pinel, era um cara totalmente louco. E, então tava eu e esse Luiz Carlos dos Santos, só que ele não fazia nada, ele dormia no departamento, mijava na pia, então era esse tipo de coisa, ele dormia dentro do laboratório didático, em cima de umas cadeiras de plástico, você não sei se já conhece, as cadeiras cheias do lado, ele punha lá 4, 5 cadeiras e ficava dormindo lá nessas cadeiras aí, eu não sei como é que ele conseguia, mas ele dormia. Quando dava vontade de ir no banheiro, ele não ia no banheiro, ia lá na pia, fazia na pia mesmo, né? Esse então, é o Paulinho sem corte. É o Paulinho sem corte. Então ele mijava na pia. E aí quando eu entrei aqui, o professor Marcelo falou, Paulinho, na época eu conheci de Paulinho, porque quando estava na cantina eu era pequenininho, ficou Paulinho até hoje, ainda é Paulinho aqui dentro, só fora que eu não sou ainda, né? Então, aí eu falei assim, não, professor, eu não quero ser professor aqui, eu estou no departamento de física, eu gosto de estar lá com aquele pessoal, era justamente um desafio meu também, porque o laboratório didático não tinha nada, quem dava aula de didática lá era o professor Eikit, mas era uma didática básica de colégio aí, que vocês viram em colégio, com esses sais que põe foguinho, fica verde, azul, essas coisinhas todas aí, essas bobagens aí. Eu falo bobagem porque na época de negócio de espectro, essas coisas aí, é o que ele fazia de aula. Aí o Marcelo chegou em mim, ele começou a ter uma disciplina de eletricidade. Aí ele falou, Paulinho, olha, eu tenho um projetinho de fazer placa de fotobórnico, que não sei se tem até hoje aí, não sei, eu acredito que ainda está aí, que está em uso ainda, até está em uso, porque eles não usam as placas novas. Vamos fazer essa placa para poder dar aula de eletricidade? Vamos, professor. Aí fizemos essas placas, depois veio uma cuba de onda também, em acrílico. Foi tudo desafio. Aí o Barbosa, depois, quando o Barbosa chegou aqui, nós fomos já aperfeiçoando isso, melhorando, até as cubas, melhorando bastante depois, tudo. Então, foi isso que aconteceu. Esse desafio eu aceitei, eu gostei e, sinceramente, professor não era minha área, tá? Minha área era ficar dentro de um laboratório com os alunos, eu gosto muito de fazer piadinhas, assim, gosto de trabalhar no improviso, tipo, coisa assim, Paulinho, eu preciso disso agora. Aí vai na hora, aquele improviso vem na mente, vou lá, faço, põe lá dentro do laboratório e funciona, né? A vantagem era essa, que sempre funcionava, né? Então estava ótimo, então era o que eu gostava. E aí... Não só isso não, viu? É ótimo desenhista, viu? Se vocês verem as apostilas, não sei nem se existe ainda as apostilas de laboratório 1, 2, 3, 4. Alguns desenhos lá são meus, que eu fazia no Petbrus. Alguns desenhos eram eles mais complicados, eu passava para ele desenhar para mim e escrever. Normalmente. Lá na Copa, na mesa do almoço lá, tem uns desenhos na parede lá que vocês vão ver. Pintura dele. Ótimo pintor também, artista. É ele. É ele, essas 2 telas que tá lá. Nosso Picasso. Tá meu nome lá, Paulo Roberto Salino, vocês vão ver. Bom, eu gostava mais de trabalhar, de fato, era no laboratório didático. Gostava de estar ali com os professores no laboratório didático, os alunos ali, a parte que eu mais gostava era essa, tá? Então, pelo menos era o que eu gostava. Agora, na oficina aqui que a gente tem aqui embaixo, eu também gostava bastante de trabalho, porque aprendi muito ali com o Barbosa, por exemplo, a parte de torno, eu não sabia nada. O Barbosa, quando chegou aqui, ele sabia, então eu acabei aprendendo bastante coisa com ele, com torno, parte de eletricidade também. Então, porque disso aí eu não entendia muito não, entendia muito pouco, eu era só função, mas entender mesmo eu não entendia. Então, isso aí, então... O Paulinho, eu acho que ele era o maior testador de energia que tinha aqui. Eu montava um circuito assim, só que assim, eu sempre tive muito medo. Eu adoro mexer com eletricidade, mas eu tenho medo, né? E o Paulinho falou assim, deixa que eu testo.
E ele pegava, ele tomava choque, ele ia lá de novo. Pegava fogo. Esse cara, Pegava fogo. ele é teimoso, não. Fazia Ele teste. é resiliente, né? Mas por essas questões assim de eu gostar muito, e é o que eu mais tenho facilidade, no caso assim, que é a eletricidade, laboratório eu gosto bastante na parte de instrumentação e principalmente com eletricidade também, né? Mesmo. Agora, muitas vezes eu por ter, acho que aprendido bastante, porque eu não sabia o suficiente talvez, né? Para o que precisava aqui, eu consegui, que era a parte de torno. E aí eu fui treinando, né? Praticando um pouco mais. Então, assim, de vez em quando você pegar uma peça, às vezes você está meio irritado, você vai lá, pega uma peça, só você e a máquina, e faz sair fumaça, né, e cheiro de óleo, aquilo talvez dissipa um pouco a tensão nervosa, né? Você fazer aquilo que talvez que você tem, que você gosta, né? Então, de repente, tem dia que eu, às vezes não queria falar com ninguém, eu e a máquina. E aí eu trabalhava lá, fazia uma peça de repente e me realizava, assim. Então, eu acredito que a gente conseguiu junto, né, de formas diferentes, mas a gente conseguiu fazer crescer, e eu acredito que o nosso curso poderia, acho que sempre poderia ter sido muito melhor, mas eu imagino, eu vejo assim que a gente colaborou bastante, porque nós nunca comercializamos o nosso produto, a gente sempre fabricava, fazia uma coisa. E nós comprávamos equipamento, nós compramos a Física 4 basicamente, nós compramos de um técnico que tinha uma empresa, né, em Ribeirão Preto, da USP. E chegava aqui, muitas coisas a gente teve que mexer, mudar, adaptar. Falei, cara, como é que o cara que fabrica isso, ele não tem uma visão para fazer isso um pouco melhor, né? Você percebe como que é isso? Então você perceber, ter um olhar de falar assim, nossa, eu posso melhorar isso. Cara, aquilo, quanto que é? Cara, isso não tem dinheiro que pague. Principalmente com a educação, que você, ainda às vezes eu sou exigente, sou chato mesmo, eu posso dizer, eu sou chato mesmo, os alunos que me conhecem, falo assim, cara, esse equipamento não é para você, esse equipamento é também para você e para mais 10, 15, a gente não sabe, eu brinco, a gente tem um equipamento lá, um multímetro amarelo da Promax, eu falo assim, cara, esse multímetro, ele é mais velho que vocês, ele é de 1998, cara, ele está indo para... já ficou maior de idade há muito tempo. E é o melhor multímetro que nós temos, porque nós já compramos outros e outros que nunca funcionaram igual eles. Você entende? Então, eu falei assim, eu estou olhando para vocês, mas estou olhando para todos aqueles ainda que não vieram e que um dia vai usar esse equipamento. Quando vocês olharem para a história de vocês também, que vocês estão formando agora, e falar assim, cara, nossa, meu, aí você vai falar, vou ficar chato com o Barbosa. Mas às vezes vai valer a pena. Mas isso é chato, era ser perfeccionista. Talvez. Barbosa é perfeccionista. Era perfeccionista. Nós temos... Paulinho é mais que eu. Aí depende da área, mas o Paulinho é. Quando a gente fazia equipamento, a gente tentava fazer as medidas todas lá antes de entrar para o aluno para ver se de fato ia dar certo. Sempre fizemos isso, né, Barbosa? É que a gente tinha uma equipe grande. Hoje a gente está um pouco mais corrido, está um pouco mais dinâmico as coisas, entendeu? Mas antes era muito assim. A física sempre surpreende a gente, né? Mas e eu brinco também, eu falo assim, cara, o aluno hoje, a gente está numa dinâmica assim, o ensino, eu penso, tem hora eu falo assim, nosso ensino está arcaico diante das tecnologias que nós temos, toda a troca de informação, o ensino não consegue chamar a atenção às vezes do aluno, né? E aí o aluno chega lá já pensando em outra coisa. Por quê? É muita coisa cobrando ele preencher, e ele chega lá, ele quer um aula do laboratório, ele quer ir rápido, ele quer fazer aquilo lá e ir embora. E eu falo assim, cara, por que chama experimento? Você experimentar. Às vezes você faz ali meio errado, ou meio certo, né? Vamos olhar para o lado, você fez meio certo. Dá para você fazer melhor se você fizer de novo. Só que nem sempre você vai ter aquele tempo de ficar lá e aprimorar. Mas isso é um aprendizado, porque para quem, seja qual for a área, a gente vai perceber que para você ficar bom, você vai ter que fazer várias vezes. Mas isso vocês vão estar lá na frente, isso aí a própria maturidade vai chamar isso para vocês. Vai ser automático. Isso é automático, né? Foi com a gente e a gente tinha muito menos informação que vocês, né?
esse ano aconteceu uma coisa, depois que eu falei que eu fiquei sozinho, o professor Ramon, que fazia muita parceria do laboratório, o professor Ramon, ele tinha tudo na apostila, tudo certinho, e ele fazia questão de ir lá fazer de novo quando ele fosse dar uma aula. E a gente tinha um problema, principalmente eletricidade, que envolvia a minha área, e aquilo mexia demais comigo, porque eu não conseguia resposta para aquilo. Então, como você não tem resposta, você fala assim, vamos trabalhar assim, vamos trabalhar com cabo sem aterramento, vamos trabalhar com... Só que aquilo mexia demais comigo. E eu falando, eu brinco assim, porque uma coisa é a gente fala assim, na vida toda, isso foi uma grande brincadeira, né? A gente teve um momento sério que a gente só não se pegou, entendeu? Ou proibiu o outro, porque a gente também não tinha o poder, né? Talvez se a gente tivesse, você está proibido de pisar aqui, né? Mas a gente tinha as nossas diferenças. Mas a gente sempre procurava assim, o lado melhor, né? E eu falo assim, eles me abandonaram. Não, cada um tem o seu tempo, o tempo deles vem um pouco antes do meu. E aí eu comecei a ficar muito assim, eu pedi para registrar numa reunião do departamento, porque eu como técnico, eu tenho uma responsabilidade a zelar, né? E a gente tinha um problema sério quando a gente mexia com os osciloscópios. E eu, de tanto insistir ali, eu acabei de uma certa forma descobrindo que todos os equipamentos, como eles eram aterrados, a gente tinha que respeitar uma prévia lá na saída, do outro lado que eu vou medir. Que eles, a questão de continuidade, o aterramento sempre vai estar contínuo ali. E aí eu percebi isso aí, o professor Ícaro começou a dar aula de Física 4, e a gente usava o transformador, eu chamei ele e falei, professor, agora eu quero entregar isso para um físico, para me aposentar tranquilamente. Porque se um dia acontecer um problema com os alunos, alguma coisa, vão dizer, nossa, mas não tinha nenhum técnico aqui que pudesse ver isso, né? E aí a gente descobriu essa questão do aterramento aí, a gente riscou lá, anotou na apostila, tem uma regra a se seguir, e eu fiquei assim, muito feliz. Eu falei assim, cara, como é que eu trabalhei 30 anos e eu não enxerguei isso? Mas é que tem coisa que é complexa, né? Veja bem, eu não estava sozinho, não foi só eu que não enxergou. Todo mundo que estava envolvido não enxergava aquilo. E eu fui descobrir sozinho. Mas não é que eu descobri sozinho, cara. O trabalho é igual a pesquisa. A gente trabalha 20 anos, 30 anos, vem o Zé. O Zé entrou agora. Não, mas o Zé está seguindo aquela pesquisa que você fez há 30 anos. Aí o Zé descobriu. Não é assim? A pesquisa é assim. Então, acho que o trabalho nosso lá atrás e foi revelado agora. Então, assim, foi um dos maiores desafios. Para mim, foi esse um problema lá de aterramento. Mas agora, de uma certa forma, ele está resolvido. Da forma burocrática, o que o departamento... A forma burocrática, minha vida sempre foi mexer processos, digitação de apostilas, como eu falei, todos os desenhos das apostilas, a maioria era feito por mim, não sei nem se vocês conhecem o paintbrush, nem sei se existe mais isso, paintbrush. De desenhar, de eu rasquinho. fazia usinas, eu desenhava usina elétrica no paintbrush. Né, Paulinho? O Paulinho, aquelas coisas mais complexas, fala, Paulinho, desenha isso para mim, para eu escanear, porque eu não dou conta. Foge a minha alçada, porque eu não sei desenhar nem uma casinha na mão. Então eu fazia muita coisa assim. E o serviço burocrático, hoje em dia, acho que é mais fácil, porque está tudo computadorizado, tudo online agora, né? No meu tempo, não. Você tinha que montar processo, você tinha que ficar indo na administração, vai para um lugar, vai para outro, passa no conselho, passa no... Então, eu aprendi muita coisa. Lógico, trabalho em comércio não tem nada a ver com o que eu fazia aqui, inclusive, nada a ver. E currículo dos professores, eu não tinha obrigação de fazer, eu fazia todos no currículo Lattes. A documentação que ela mexia no papel estava na cabeça dela. Porque tudo. De tanto manipular, ela tinha tudo na cabeça também. Tinha tudo, os currículos Lattes, inclusive dos professores, que não é função de secretária fazer isso, não sei se é hoje, né, mas na minha época não era. Eu fazia, tanto que assim, procurei briga com muita secretária de outros departamentos, porque meus professores aqui ficavam assim, não, a Ilva faz isso assim para mim, ela atualiza todo dia meu currículo Lattes. Aí os outros professores do departamento falam para a secretária, eu quero que você atualize meu currículo Lattes. Não é minha função. Mas a Ilva faz para os professores da física. Aí a secretária toda caiu de pau em cima de mim. Falei, gente, eu faço porque eu gosto. Tudo que eu gosto de fazer, eu me empenho em fazer e aprendo e faço.
Então, tudo assim que era novidade, eu gostava de imposto de renda. Eu faço para vários professores aqui, porque eu faço minha declaração de imposto de renda desde que era na mão, na canetinha. Eu faço o meu, então, assim, você procura o que você gosta de fazer. Não sou contadora, não fiz economia, fiz administração de empresa, que não tem nada a ver. Mas é uma coisa que eu gosto de fazer, então eu procuro estudar aquilo que eu gosto para fazer bem feito. Não sei se fiz, eu acredito que fiz bem feito, porque, inclusive, existe na secretaria, eu falo sempre para os professores, ó, existe um arquivo na secretaria que eu chamava de arquivo morto. Cada docente tem 2 páginas, 2 pastas de arquivo morto. Toda a vida deles, acadêmica, está lá naquelas pastas. Tudo. Eles me davam e eu guardava lá. Tanto que o Marinoni agora fez concurso, professor titular. Essa semana. Um dia eu estava conversando com ele na secretaria, que eu estive aqui, ele falou, nossa, eu estou precisando de um documento assim. Falei, você já olhou na sua pasta de arquivo morto? Eu nem sabia que tinha essa pasta aí. Falei, não, todo docente pode ir lá olhar, tem um nomezinho lá, e quais tipos de documento que tem lá. Então, muitos professores aqui prestaram concurso porque eu guardava os documentos deles, porque os físicos, além de tudo, eles são meio bagunçados. Bastante bagunçados e desorganizados. Acha? Então eu sei, é só um pouquinho. Então eu sempre guardei toda a documentação. O Chaine até hoje ele me agradece porque ele fez o concurso de livre docência, porque um dia eu falei para ele que eu tinha os documentos que ele achou que ele não tinha para cumprir todos os requisitos para prestar o concurso. Então eu tenho tudo até hoje. A Valéria, inclusive, eu vi um dia já procurar as coisas para o Zé e fazer tudo lá certinho, com o nome do professor, que tipo de documento que tem lá. Não, o Zé acho que foi o ano passado, na Semana da Física, que ele fez uma palestra. Eu fiquei 2 dias aqui procurando documento para ele com datas das coisas, porque eu sabia onde estava mais ou menos as caixas, para ele colocar na palestra dele. 2 dias aqui, eu estou trabalhando, gente, voltei. Agora, eu, por exemplo, agora aqui não sei, eles podem até falar comigo, não é demagogia, nada não, mas eu sou um camarada que eu nunca, acho que nunca, vocês me viram nervoso aqui, me viram uma vez? Imagina. Nunca, porque eu sou um cara muito brincalhão, eu levo tudo na esportiva, e outra, desafio, eu falo o seguinte, desafio já está vivo, já é um desafio. Então, para mim, tudo que vier é lucro, é vantagem, então eu encaro dessa forma as coisas. Então eu nunca fiquei nervoso aqui dentro, sempre gostei de trabalhar aqui. Professor, às vezes tinha professores que davam aquelas bronquinhas dele, mas eu levava na esportiva, na brincadeira, e estava tocando meu barco, e foi isso, meus 32 anos aqui dentro do departamento. A próxima pergunta acabei de apagar aqui até. A próxima pergunta era de uma situação positiva e negativa. Acho que negativa vocês não têm. Mas eu não tenho nesse nada. departamento nada. Situação negativa do departamento. Então, se vocês falaram, vocês têm mais. Não, eu tenho uma negativa, foi ter aposentado. Eu não tenho, essa para mim não foi negativa. Tá? Essa é uma posição negativa, ter aposentado. Me deu aquela coisa de aposentar e eu me aposentei. Eu aposentei, me arrependi eu vou aposentar, completamente. eu vou também. Sabe? Não, eu não me a única coisa que eu sinto falta depois que eu me aposentei é das conversas que eu tinha, que todo mundo, Daniel, está aqui, quantos anos, Daniel? Desde não sei quando, 2007. Ele sabe como que é, os professores, os alunos entram na secretaria para conversar comigo, entravam, né? Então eu sinto falta disso, porque agora de manhã eu tenho atividade todos os dias. Depois que eu aposentei, todo dia, principalmente depois que eu fiquei viúva, eu tenho atividade todo dia de manhã. À tarde eu já não tenho atividade nenhuma praticamente. Eu não vou ficar saindo todo dia da minha casa para ir para shopping, para ficar andando à toa. Então eu sinto falta disso, dos papos, das conversas, agora, do trabalho em si, eu sinceramente não sinto falta, porque está modernizando muitas coisas. Eu não sei se minha cabeça ia conseguir, quase 70 anos, ia conseguir acompanhar tudo isso. A Ilva chegou a vir um dia? Eu cheguei Ela chegou. Eu vim na despedida da Ingrid. Que nem diz, eu era feliz e não sabia. Despedida da Ingrid. Quando eu aposentei, depois que eu me aposentei, eu pensei, eu era feliz e não sabia. Porque eu gostava do departamento e era feliz aqui Eu gosto dentro. até hoje, tanto que eu viro e mexo, eu estou aqui, né, Barbosa? Vira e mexe, eu estou aqui no departamento.
A gente tem uma atração muito grande para cá, né? É igual eu falei no começo, o departamento acolhe todo mundo como uma família. Uma família, exatamente. É uma família, sempre foi uma família. Então não é aqueles professores que assim, funcionário é funcionário para lá. Não, aqui não. Todo mundo sempre tratou todo mundo por igual. Não é qualquer departamento, por exemplo. Quem almoça aqui? Tem um professor que almoça, que ele vai lá, almoça junto com o aluno, conversando, brincando. Tem departamento que você não tem isso, não. O professor não tem o mesmo ambiente. Ele não vai no mesmo ambiente, sabe? Não. E na verdade, cara, o que nós somos? O que nós temos de diferente, entendeu? Né? Eu ia falar negativo, é uma brincadeira, na verdade. Aliás, minha escolha, eu esqueci meu filho uma vez de buscar ele na escolinha, o Jonas. Esqueceu o filho na escola, normal, né? Não, mas assim, meia culpa disso, ou maior parte da culpa foi do Vitor, do professor Vitor. Ele não tá gravando não, né? Eu não falo mal, igual o Paulinho, só fala a verdade. Só fala a verdade, não fala mal. Quando você faz teve uma greve, então você tem uma perda de horário e aula. Aí o Vitor, Física 1, logo quando começou o curso, a aula minha vai ser 2 em 1, é igual o Getúlio, né? O Getúlio não, o Juscelino, vai ser 50 anos em 5, né? Ele falou assim, essa aula vai ser duplicada aqui, nós vamos dar aula até, né? E aí, é aquela história, né? A gente tem o pensamento do físico também ali, acompanhando o físico, lá no laboratório, né? Aí, a hora que acabou a aula, cara, era 1 hora, cara. Porque ele foi assim, ele falou, vou dar 2 disciplinas, a gente vai até acabar. E eu pegava meu filho antes do pré-primário, né? Ele devia estar no jardim, alguma coisa assim, né? Aqui dentro. Aí eu falei, putz, e agora? Meu filho, ninguém me falou nada, né? Aí eu fui lá buscar, vim buscar meu filho. Eu falei assim, o Jonas? O Jonas não tá aqui não. Roubaram meu filho! Não, é sério, ele não tá aqui. Eu falei, gente, eu esqueci de buscar ele. Nem eu sabia dessa história. Hã? Nem eu sabia dessa história. Então, Ilva, é que tem coisa que a gente não conta, isso a gente não conta pra ninguém, né? Tinha umas professoras lá da escolinha que também tinham o filho dela lá, porque ela ficava lá, né? E aí eles ficaram brincando e eles já tinham almoçado, tudo, e elas não perceberam então, né? Não viram eles, mas na verdade ele estava lá dentro, então, e depois ele ficou tudo bem, né? Mas você imagina assim, você vai buscar seu filho na escola, você esqueceu ele, aí ele não tá lá, é um choque muito grande. Aí você bota a culpa nos outros. Na verdade, culpa assim, é que, o que eu queria dizer, a gente se envolvia de uma tal forma, a gente se envolve até hoje, na verdade, né? Então assim, o que é o tempo? É a relatividade, né? Quando você está envolvido, você não vê o tempo passar, você não percebe. E aí você corre o risco de deixar o filho e tal. Assim, a gente tem que tomar alguns cuidados, né? A física é isso, né? A física pode se envolver de uma forma que você esquece tudo, o tempo, tudo. Então... é isso. Pode postar essa história? Mas pode, claro. E hoje, assim, o Jonas, eles cresceram aqui dentro, né? E eu ficava com os dois aqui, na hora do almoço. E o Jonas queria ficar desenhando, pintando. E o Júlio é 2 anos e meio mais velho. O Júlio ficava lá fora, correndo atrás dos bichinhos. Então você imagina como é que era o meu almoço. Aí a gente falava assim, que o Júlio era o nosso biólogo veterinário, desde criancinha. Hoje ele é veterinário. Hoje é veterinário. E o Jonas é professor de história. Ele fez o NES também, mas franco, já dá aula há 2 anos. De uma certa forma, acho que a gente cumpriu, né, o nosso trabalho aqui, né? O meu antes e pós, eu acho que não tem muita diferença, não. Porque eu fui uma pessoa sempre muito profissional em tudo que eu faço. Sempre fui. Tanto que eu trabalhei 4 anos numa imobiliária, eu participava em reuniões de condomínio todos os dias à noite. Então, e é uma coisa que eu detestava aqui no departamento, era participar de reunião, porque eu já estava assim, saturada. Durante 4 anos você participar de reunião todo dia de condomínio. Quem mora em prédio, não sei se participa, que alguém mora em apartamento, é um terror, é um horror. E eu acho que assim, minha experiência, como eu sempre fui muito profissional, minha experiência que eu ganhei é em termos de organizada, eu sempre fui também. Eu acho que eu sou mais desorganizada na minha casa do que eu era aqui, falar a verdade. Mas assim, em termos organizacional, eu sempre fui muito organizada nas coisas, sempre fui assim,
de data, de vencimento das coisas. Eu sempre peguei muito no pé dos docentes com isso, tanto que assim, meus professores não perdiam prazo de nada. Você pegava no pé de todo mundo, viu? Ah lá, Você tá cobrava vendo? até a gente. Ah lá, tá vendo? Eu Até a sempre gente ia no peguei, pacote. sim. Pior que sapato apertado. Pegava no pé. Exatamente, tanto que o professor John, vocês sabem, não sei se ele comentou, mas quando ele era diretor, eu cobrava dele lá na diretoria. Ele falava, Johnny, você é diretor, você tem que dar o exemplo, você tem que entregar as coisas antes dos outros, não é depois do prazo, não. Ele falava para mim, você é pior do que a Ruth. Ruth, a esposa dele, você é pior do que a Ruth para pegar no meu pé. Eu falei, se eu não pegar, eles eram tranquilos. Então, sim, eu acho que minha experiência foi válida para mim e também para eles, acho que em termos de... O Ramon sempre me fala assim, Vita, eu sempre aprendi com você, não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Então, acho que isso a gente leva para uma vida. Você tem prazos para cumprir, você cumpre. E eu sempre fui assim, faço até hoje, não faço nada atrasado. Faço sempre adiantado. Só Barbosa atrasa algumas coisas, atrasa em tudo. Mas ele faz. Mas é isso aí, minha experiência aqui foi assim, maravilhosa de convivência, em termos de trabalho, a gente aprende muita coisa e cada ano vinha coisas novas para você aprender, para você fazer. Então você tem que aprender, se vem coisa nova, você tem que aprender. Não é? Você tem que participei de muito curso, a gente secretária, a gente teve muito curso aqui. Constantemente, né? A gente ia para fora fazer curso, curso de redação, curso de nova linguagem portuguesa. Até inglês, 2012, a gente estava conversando já em inglês. A gente estava conversando em inglês e paramos. A gente fazia na hora do almoço. Exatamente. Então, assim, a gente tem uma experiência muito válida aqui. A minha experiência aqui foi tão válida que... Ele está fugindo de mim, está com medo de mim. Admiro que a porta é lá, né? Assim, quem está falando? Estou fugindo para cá, estou fugindo para o lado errado. Então, a minha experiência aqui, que eu disse, né, foi excelente. Me arrependi muito quando eu me aposentei, devido ao quê? Sempre lidei com o público, sempre envolvido com muita gente. Na época da cantina, era gente o dia todo, à noite, então, é sempre público, sempre gente. E aqui na física também, alunos todo ano, né, alunos diferentes, pessoas diferentes, muita gente envolvendo. E quando eu saí daqui, aí sim que veio aquela vontade de voltar. Só que funcionário que aposenta público não pode voltar mais. Então, aí eu me arrependi, por quê? Agora não tem mais esse movimento de gente em volta, gente para conversar. Eu estou morando agora numa chácara, com a minha esposa, meu sogro doente, tenho o meu pai que agora está com 94 anos, e também está sozinho, porque minha mãe já morreu, vai fazer uns 3 anos. Então, sabe, muda completamente a vida da gente. Então, o meu problema, o meu maior motivo foi esse. A tristeza foi em ter saído daqui. Poderia estar aqui ainda até hoje, porque a gente pode ficar, depois do tempo de serviço, a gente pode ficar até os 75 anos se quiser. Então, devia estar continuando aqui. Pois é. Marcelo também que eu digo. Marcelo também. A regra não serve para todo mundo, né? Pois o meu tempo também já está vencendo, né? E eu, de uma certa forma, tô assim, eu falo, estou me preparando e tal. Eu sei que eu vou sentir bastante e tal, mas eu respeito, eu brinco quando alguém me pergunta assim, eu falo assim, olha, eu trabalho desde os 12, então eu já trabalho há 47 anos, né? É bastante, eu não estou, vou falar, cansado. Eu quero fazer outras coisas, porque a gente tem, graças a Deus, assim, né, criatividade, a gente aprendeu muita coisa aqui, assim, eu quero fazer outras coisas, né? E engraçado, um período aí, o Elcio chegou em mim e falou assim, ué, por que você vai aposentar e eu não? E ele é mais velho que eu. Eu falei, professor, é que quando você estava estudando, eu estava trabalhando, né? Eu fui estudar já depois, com uma certa idade e tal, né? Então, cada um tem a sua história, né? Eu assim como o Paulinho também, a gente começou a trabalhar muito cedo, né? Então, eu tinha um sonho lá de ser engenheiro. Hoje eu não penso, engenheiro. Eu sou um técnico, mesmo em eletrotécnica. Eu acho que eu me sinto realizado com as coisas que eu fiz, entendeu? Na física,
se eu pudesse entrar, vamos falar hoje, com esse conhecimento que eu tenho agora, eu trabalharia toda essa vida de novo. Porque quando eu entrei aqui, de uma certa forma, eu já diferente do Paulinho, já não levava muito nessa tranquilidade. Tinha dia que eu ficava, o Paulinho fala assim, hoje o Barbosa não tá bom. Não tá bom. Eles dois A correm. gente nem conversava com eles. Eles me evitavam, mas eu também evitava eles, entendeu? Assim, para não tentar não ser grosseiro com o colega e tal. Você não tá num dia melhor, né? Mas o que são isso? Olha, são tantas coisas, assim. Uma das coisas é a ansiedade. Eu, sei lá, queria atropelar tudo e as coisas não iam bem e tal. Então, ao longo do tempo, a gente vai descobrindo, com a experiência, às vezes até com uma doença, a gente vai... Isso é um aprendizado e não para nunca. E eu percebi que, de uma certa forma, depois que eu já tinha trabalhado aqui muitos anos, que eu, vamos falar, melhorei de fato, né? Não que, vamos falar, eu era ruim, mas eu falei, putz, eu podia trabalhar melhor com as pessoas, né, e tal. Então eu faria tudo de novo. Mas não dá porque a gente tem um tempo a cumprir e eu acho que a gente tem um estágio a cumprir. Meus filhos, um já saiu de casa, o outro já está pagando um apartamento também, logo ele vai sair. Então eu e minha esposa, a gente, né, ela tem vontade de ir na estrada, de andar com o motorhome e viajar. Eu também tenho vontade, mas a gente está fazendo uma casa perto de uma represa e acho que eu vou virar mineiro, vou passar para o outro lado da fronteira e viver um pouquinho aquilo que a gente não fez, né? A gente praticamente, a gente não tinha viagem, a gente não tinha viagem. Hoje a gente faz viagem, fim de ano. A gente passou muitos anos, sem viajar, a gente não conhecia os lugares. Então talvez aquilo que a gente não fez lá, a gente venha fazer agora, no próximo futuro aí. Mas a experiência foi fantástica. Foi um negócio, um carrossel, entendeu? Um trem doido. Eu tenho um caiaque, é que eu na época que eu fiz uma apresentação na Semana da Física, 2 anos atrás, e eu ia lá fazer de novo, porque assim, eu virei o caiaque, mas o dia que eu fui testar ele, virei, perdi umas coisas e tal, aí eu falei, e eu apresentei uns negócios, né, que eu fui para Goiás, eu né? assisti a tua apresentação. Você estava lá? Eu estava lá. E aí eu queria fazer um cenário para virar aquele caiaque de novo, sabe? Pegar um peixe, enroscar numa madeira lá e virar o caiaque. Mas não deu tempo de eu ir, o cenário não ficou pronto. Então, quem sabe no futuro eu mando para vocês. Aí eu vou ter mais tempo, eu acho. Morrer afogado. Cadê o cara? Tranquilo. Ele mandou o vídeo, mas morreu. Eu ouvi, mas ele não está aqui agora. Eu sou o Paulinho e essa é a história do departamento. Eu sou a Ilva, assessora administrativa aposentada. Essa é a minha história junto ao Departamento de Física do IBIUS Unesp. Eu sou o Barbosa, aliás, para muita gente agora vai me conhecer, Antônio Barbosa, e acredite ou não, essa é a minha história para o departamento, que está se encerrando, hein? Eu vou começar as confraternizações que a gente fazia. Vou contar para vocês onde era. Essa parte aqui do prédio não existia. A gente fazia nosso churrasco praticamente toda sexta-feira, tinha confraternização na saída do prédio. Do saguãozinho ali, trazia uma churrasqueira, vinha a família, todos os filhos, esposas, maridos, vinha todo mundo, era toda sexta-feira, era a nossa confraternização. Eu acho que foi uma das melhores épocas do departamento. Depois disso, que aumentou, e tivemos alguns outros, mas aí já era aqui no fundo, né? Já tinha mais espaço. Depois o espaço aqui já foi dando também, já foi ficando pequeno e começou a ir para a Dunesp, né? Os últimos foram na Dunesp. E assim, todo fim de ano, eu espero que vocês continuem, tá? Porque todo fim de ano aqui tinha a confraternização. Alunos, professor e funcionário eram todos, não era só professor e funcionário. Todo mundo que quisesse trazer família, vinha todo mundo. A então família, foi uma época bem gostosa. A família, né? Exatamente. Professores, funcionários e alunos. A gente chegou a até fazer alguns cafés comemorativos aí, né? Mas a gente percebe assim, sempre alguém tem que, além de incentivar,
pegar o cargo. Pegar o cargo, Tem que ir, porque correr atrás, comprar, correr atrás para receber do outro. Então, tem que ver a melhor forma, entendeu? Porque não adianta assim, vamos fazer, e de repente não faz. Mas, acho que historicamente, o departamento de física, ele tem todas essas... cada um inventava um prato. Às vezes a gente já trazia, um escabeche, então eu adorava fazia. fazer um escabeche, né? E a gente juntava os pratos e a carne a gente já assava lá. Aí o Márcio sempre inventava, ele sempre tinha algo. Vou fazer um peixe que era lá no sal grosso, no sal envolvido com ovo, e fazia aquela casca toda depois, quebrava a casca do sal com o ovo, aí tinha o peixe estava assado lá dentro. Aí outra vez, vou amassar o frango, cortava o frango, meio frango já assado completo. E a gente bebia um pouco mais, assim. Vou falar por mim que assim, essa parte da física eu levei bem a sério. Você não bebia não, essa parte você levou a sério. E aí eu fazia assim, chegava no Márcio, sempre ele e o Arne, eles tinham algumas discussões acaloradas. Eu falava assim, eu ia dar sermão para eles, a gente bebia, eu chegava e escuta, vocês não têm vergonha? Outro dia eu estava lembrando isso. Vocês não têm vergonha de ficar brigando, não? Aí o Arne falou assim, nossa, é verdade, né? Pra que brigar, né? Verdade. Mas uma briguinha também faz bem, né? O Barbosa, quando ele bebe, ele é o melhor conselheiro que tem na Assim, terra. eu gosto, a temporada de conselho, eu Ele acho que bebeu um tá pouquinho acabando, mais, né? ele vira conselheiro, ele vira tudo. Viu? Mas, recentemente eu encontrei o Márcio, agora, dia 6 de outubro, na festa Revoluto, e o Márcio veio, e assim, fazia muito tempo que eu não ia na festa com ele, mas foi uma alegria tão grande, assim, que a gente queria ficar ali, e a gente se empolgou, a gente encheu muitas canecas, mas muita caneca, assim. E aí eu contei uma história pra ele, né? Eu falei assim, Márcio, eu te falei uma coisa uma vez, sei lá, aquele frenesi que você tá ali, né? Eu falei, Márcio, eu falei pra você que você era um cara chato pra caralho, mas que eu gostava muito de você, entendeu? Ele falou assim, você não me beijou não, né? Eu falei assim, rapaz, não lembro. Mas deve ter beijado. Quando ele devia tomar, ele ia falar, viu? Mas era beijo na boca não, viu, gente? Era beijo na cabeça, na careca, no rosto. É um carisma muito grande, que poucas pessoas entendem, eu acho que poucas pessoas vão viver isso aí que nós vivemos. Tá? Essa convivência que tinha, né, com o professor, não tinha essa diferença entre professor é professor, funcionário era funcionário, aluno era Então, aluno. um dia vocês podem lembrar disso, vocês fazer uma coisa, faça apaixonado. Vocês vão perceber que vocês não vão se arrepender disso. É fantástico. É muito gostoso, né? Era muito bom. Isso a gente sente falta também. Tanto que quando fez o churrasco de aniversário do João, foi aposentadoria, tudo junto, né? Que ele foi obrigado a aposentar, né? Eu não vi. Me convidaram, então, não veio, mas eu vim. Tudo que me convida, gente, eu vou. Não, tudo me convida, eu vou. Então é isso aí, porque a convivência, a gente revê, né, as pessoas. O Márcio, fazia muito tempo que eu não via o Márcio. Eu fui reencontrar o Márcio nessa festa do João, nessa confraternização que teve. Então é isso aí. Histórias. Eu espero que ele tenha dado certo e faça sucesso para vocês. Aliás, sucesso são vocês, né, fazendo isso.